A sensação que eu tenho, assim, tem duas maneiras. Aquela história, né, do copo meio cheio, meio vazio. Mas vamos lá. Se você olhar em termos de campeonato, empate com o Fluminense, resultado muito bom. Bom. Mas se você era muito favorito. Mas quando você tem referência ao jogo, aí eu tenho que dizer que o Corinthians perdeu 2 pontos. Foi um empate com sabor de derrota. O Corinthians tinha o jogo nas mãos, fez um primeiro tempo melhor, tinha 1-0, o Fluminense ficou com 1 a menos. E aí a sensação que eu tenho, Flávio, é que o Corinthians meio que se acomodou, sabe? Achou que o resultado estava garantido. E um time com as limitações do Corinthians não pode se dar o luxo de achar que um jogo tá ganho. Então perdeu intensidade, perdeu disciplina tática. E o Fluminense se agigantou e de repente parecia que o Fluminense tinha um homem a mais. Empatou o jogo com baixinho Casares no meio da área sozinho. E ainda quase fez o segundo. Aliás, fez o segundo, mas estava impedido. E se tivesse tomado o segundo o Corinthians, não seria nada injusto. Aqui o Corinthians só acordou para a partida mesmo aos 35 do segundo tempo. Aí não dava tempo para mais nada. Flávio, o Corinthians não conseguiu fazer. O Ju até perdeu um gol. Mas o resultado foi bom em termos de campeonato. Mas em circunstâncias de partida foi de clima de desalento para o torcedor, porque eram 3 pontos bem viáveis. Foi isso, exatamente isso. Agora, eu vejo o Corinthians com bastante evolução. E aí é uma coisa do técnico mesmo. É o Silvinho que está fazendo. O material continua sendo fraco, pobre, não recebeu nada. Ele achou um belo posicionamento para o Mosquito, que precisa ser lançado, e o cara que lança está protegido para fazer os lançamentos, no caso do Cantinho. Que ontem não estava, que atrapalhou. Exatamente. Mas ele está fazendo a coisa funcionar de uma maneira que o Corinthians está tendo efetividade, mesmo com o material humano pobre que tem. Então merece respeito e óbvio, né? Só se o Corinthians for xarope, que ele vai achar que o time pode brigar pelo título. Imagina. É isso. Mas tem cara que, né? É isso aí. 18º colocado. É isso. Entendeu? Com muita sorte, uma Libertadores, uma Sul-Americana, tá bom demais. É isso. Então tá bem dentro do esperado, até um pouquinho acima. Embora, concordando com o que você falou, ontem poderia ter vencido o jogo. Ontem era jogo para vencer. Muito bem. Vamos acionar agora o Jonas Campos, que está lá no Parque São Jorge, com informações do personagem que protagonizou o noticiário corintiano nas últimas 24 horas. Boa noite, Jonas. Pois é, Michele, que personagem, hein, Mi? Boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estamos falando do atacante Jô, começando com a notícia boa. Jô, né, como a gente mostrou agora, marcou o gol de pênalti ontem nesse empate por 1-1 diante do Fluminense lá em São Januário, no Rio de Janeiro, e assumiu a artilharia do século XXI no Corinthians. Pois é, o Jô agora lidera esse ranking com 56 gols marcados. Ele ultrapassa o Dentinho, que ficou ali com 55 gols. O terceiro do pódio é o Paulo Guerreiro, que tem 54 gols marcados. Indo agora para o outro lado desse personagem, né? Uma semana depois da polêmica da cor da chuteira, 2 vídeos caíram na internet e estão dando o que falar. Informação do repórter Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. A gente mostra aí os vídeos. É que esses 2 vídeos foram gravados pelo próprio Kaique por volta das 5 horas da manhã, em uma festa clandestina no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Nas imagens, o Jô aparece sem máscara, acompanhando uma mulher até o carro, né? Seria ali na rua, em frente a essa festa. A informação é de colocar um restaurante que, a partir de meia-noite, se transformou, entre aspas, em uma festa clandestina. O Corinthians se reapresentou nessa segunda-feira de manhã. O Jô esteve no CT Joaquim Grava, fez um trabalho regenerativo e já se pronunciou sobre essa notícia trazida aí pelo Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan, dessa presença numa festa clandestina, e o atacante do Corinthians nega. Olha só. Fala, galera, que tá falando o Jô, passando para esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem, deixar bem claro que eu saí do clube aqui, depois que eu cheguei do jogo do Rio de Janeiro, passei no posto de gasolina, abasteci meu carro, entreguei a camiseta para um amigo meu que já tinha me pedido, a amiga dele foi buscar, entreguei para ela e fui para casa. Então, tá tudo bem tranquilo. Hoje pela manhã eu vim aqui, fiz o meu compromisso, meu regenerativo, estou voltando para casa novamente e a vida segue, tá? Só quero deixar bem claro, muita gente falando um monte de coisa, a gente fica muito triste com isso, mas a verdade está aí, tá, gente? Agradeço por tudo, Deus abençoe a todos, vai Corinthians, quarta-feira tamo aí, vambora. É
isso, gente. Mais uma polêmica envolvendo o atacante Jô, que teve essa marca importante também de assumir a artilharia do século XXI. Mas agora vem essa história, em plena semana de Majestoso. E aí, Michele? Nossa, e aí... Bom, aí que eu não entendi nada. Era o Jô ou não era o Jô? Ele falou que foi entregar uma camisa para um amigo. Para um amigo, para uma amiga. Ela tá entregou com uma a camisa e foi embora. Então, seria ele entregando uma camisa para alguém à meia-noite no posto? Em algum lugar lá dentro, não sei. É, Essa foi a explicação dele. Eu Pode não até botar entendi de só novo. se ele diz assim, não, era eu estava num posto, encontrei, entreguei, ou se não era ele nas imagens. Então, pode até colocar o depoimento dele de novo, mas Põe o que eu de novo entendi aí, é que ele Chile, aqui a imagem chegou no no aeroporto, telão, foi abastecer, levar uma camisa Era para ele. 2 amigos e voltou para Tem a casa. história toda, tá? Fala a história, você vai contar? Verdadeira história, claro. O Flávio, olha lá, ó, aí, ó. Bom, que é o Jô, certo? Sim. É o Jô. É. Aí ele tá indo ali, ó. Tá voltando pra Temaqueria, onde estava tendo a festa clandestina. Porque se ele falou que voltou pro carro e foi embora, cadê o carro dele? Tá vendo? O carro dele tá estacionado do lado de cá. Com a devida checagem do repórter. Então vamos lá, Flávio. O carro da esposa. O repórter, que é uma pessoa que trabalha comigo, é um garoto bem jovenzinho, do bem. Ele recebeu uma nota, ligaram para ele de dentro da Temaqueria, estava organizando a festa clandestina no Tatuapé, avisando que o Jô estava lá. E ele, como setorista, foi lá e ficou no carro dele escondido para pegar alguma imagem. Às 5h30 da manhã, o Jô saiu, nessa imagem que foi vista, 5h30. e entregou a camisa 5h30? para a moça e voltou lá para dentro daquela Temaqueria. Se vocês repararem bem, ele volta, né, para o local, tem uma pessoa lá na porta, ele entra. É Temaqueria, lá no Tatuapé. Foi uma festa clandestina e ele estava lá. Então, o que ele falou no vídeo não é verdade, é mentira. Agora, vamos lá. Eu não concordo com essa coisa de perseguição, caça a jogadores. Tá errado? Tá errado. Só que tem jornalista indo pra balada, tem médico, tem engenheiro, tem bancário, tem de tudo. Por que é que estão pegando no pé só de jogador? É uma irresponsabilidade, tá errado, quebrou o protocolo. Se for levado a sério, não pode nem jogar contra o São Paulo, porque quebrou o protocolo. Mas ele já treinou hoje. Ele chegou lá na hora do treino, então não poderia ter feito isso. Claro então tá que errado. pode. Só que me incomoda muito caça a determinadas pessoas. Por que estão fazendo isso com o jogador de futebol? Por que quando deram aquele flagra no Gabigol, lá naquele cassino, eles não disseram o nome dos empresários que estavam lá, de pessoas de muita posse financeira, tinha político. Por que só dão o nome de jogador de futebol? Por que essa caça específica a jogador de futebol? Lá onde estava o Patrick de Paulo, só estava ele, não. Tinha um monte de... Era bom, se as pessoas querem dar flagra, que deem nomes completos. Por exemplo, o cara avisou o repórter vai. Mas o cara que lá de dentro da Temaqueria, ele estava trabalhando no lugar de uma festa irregular. Não poderia estar lá. Por que ele não dá o nome do dono que está fazendo esse trabalho lá dentro? Por que ele não fala o local? Fala tudo. Então, a história é real, é verdadeira. O repórter, um jovem repórter, não ia perder a oportunidade, fez um trabalho dele, mas essa perseguição que partiu de lá de dentro do local onde estava acontecendo a festa clandestina, onde um cara estava trabalhando no local clandestino, tem que defender o dinheiro dele, mas não pode ficar fazendo esse tipo de situação. Até porque o restaurante só pode ficar aberto até 9 horas da noite. Lógico, essa é a determinação. Às vezes nem foi um funcionário do restaurante, às vezes foi uma pessoa que estava ali e viu o Jô, né? Não, foi um funcionário. A pessoa é uma pessoa conhecida, foi um funcionário, um cara que estava lá, funcionário, ou um funcionário da festa clandestina. Alguém da festa clandestina. Esse tipo de coisa precisa acabar. Eu fico muito preocupado quando começou perseguição a judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Perseguição dos camisas pretas a um determinado tipo de pessoa na ditadura Salazar. Isso é muito perigoso. Não concordo com ninguém em festa clandestina. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo, né? Mas e por que não todo mundo? Então, não, mas eu também acho que é o barulho que se faz. O desempenho dele como atleta também está deixando bastante a desejar. Sim, mas tem um monte mal. de advogado que e advoga aí, mal, ele tem tá médico na que balada trabalha mal. às 5h30 da manhã e depois não corresponde em campo. Mas então, tem um monte de médico que trabalha mal, tem um monte de advogado que trabalha mal, tem um monte de jornalista que só trabalha acho mal. que Mas não ganha o que ele ganha, eu né? só acho que a Mas não ganha figura o que ele ganha. Mas e daí? Então é inveja do que ele ganha? Não, eu ele acho tem que não é, eu acho que não é corresponder nem a questão quanto ganha, mas que a figura pública ele é público. precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acho que a perseguição ela tem que Não, ser feita sim, em concordo, geral. concordo Da com o que você relação. fala. Por que não dá o nome dos empresários que estavam lá no cassino com o Gabigol? Claramente é gente querendo se promover, é gente querendo tirar proveito dessa situação. Tenho muito receio desse tipo de coisa. É muito perigoso. Daqui a pouco vamos perseguir jornalistas. Aí o Celso fala uma determinada coisa, vem um cara embaixo e vai querer... Vivemos isso na ditadura militar, né, É Flávio? muito perigoso isso, muito perigoso.
Bom... Mas que o Jô, o desmentido Pisou na do Jô bola, é mentira, pisou. ele estava lá. Mas o desmentido do Jô... Não, isso é conversa boa, ele estava lá, sim. Então, e pega mal, né? Pega Poxa mal, hein, vida. Jô? Aí perde a credibilidade. Aí que falta... Poxa, já teve a polêmica da chuteira, que eu achei desnecessária, Inclusive, exagerado. ele não estava de chuteira Pra verde. vocês terem uma Uma fase ideia, que o não é boa. repórter checou a chapa do carro, ligou, era o carro em nome da esposa do Jô. Tudo, é uma coisa assim muito clara, então não tem. Isso é conversa. Ele estava lá, foi 5h30 da manhã, estava na Temaqueira, tudo isso. Não concordo com esse tipo de situação contra jogador de futebol, mas ele estava lá. Errado. Não há mentira nisso, é tudo Que real. disposição esse pessoal, hein? Fica até 5h30 da manhã, emendou com o treino, né? O treino era às 8 e pouco, então emendou, foi varado lá. Olha aqui. Nossa, que saudade da época que eu conseguia fazer isso. Eu nunca Tá consegui, tomando, viu? pode virou. Nossa, o Jô deve tomar, porque olha pra ficar assim.